pintura, você pode fazer desenho, você pode fazer uma escultura, mas é a técnica. Para você ser um artista, eu acho que você tem que ter alma de artista. Vamos conversar hoje aqui no Super Fio, nessa parceria que nós estamos desenvolvendo aqui com a PAP, falar um pouquinho com a Diana Marti, falar do trabalho dela um pouco. Diana, vamos começar hoje das origens, né? Você veio de uma casa em que as artes plásticas apareciam, como que é esse comecinho? Não, muito pelo contrário. Na minha família de origem, não tinha espaço para arte, de jeito nenhum. As coisas eram ou branco ou preto. E como que você acabou indo para esse mundo? Olha, foi uma coisa muito fantástica, porque eu percebo que eu sempre fui, a minha verdade, eu sempre tive uma alma de artista, que não tinha espaço. Então eu me lembro assim, quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, eu tinha uns caderninhos, que eram até argentinos esses cadernos, e que pegavam um pincelzinho e molhava, e eles apareciam a cor. Que era uma coisa naquela época difícil, meu pai encontrava isso em algum lugar, comprava pra gente, né, pra mim e pros meus irmãos, só que eles não davam, eles faziam, mas... E aquilo pra mim foi maravilhoso, quando eu molhei o pincel na água, passei e vi a cor brotar. Mas o mais fantástico foi quando eu vi uma cor entrar na outra. Então isso pra mim foi uma marca, que era assim, era como uma coisa mágica acontecendo na minha frente, com magia, mas ao mesmo tempo pela minha mão. Eu sempre fui muito apaixonada por cor, em tudo. Os tons, eu percebo diferenças de tons muito assim, com muito detalhe, né? Eu tive aulas com o Walter Levi e tal, um pouco. Nunca fiz um curso de arte como eu já dei. Eu fazia aula 2, 3 meses, 4 meses. Era óleo, né? E pra mim era assim, a magia da cor, mas não era o meu elemento. Óleo não é o meu elemento. Então, um belo dia, o Walter dizia para eu colocar uma cor lá e eu não queria colocar aquela cor, porque eu achei que aquela cor não era. E ele era bem sistemático, né? Já era uma pessoa bem idosa e eu bem principiante, né? Aí eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, ele tinha colocado a cor no meu quadro e disse: olha como ficou maravilhoso, né? Eu olhei aquilo, eu não disse nada por respeito a ele, mas depois que eu juntei meu material, não voltei mais, entende? E aí eu comecei a buscar daqui e dali, uma aulinha aqui, mas nunca tive nenhuma aula de aquarela, porque ninguém fazia aquarela. A aquarela para mim foi literalmente um aprendizado por intuição. Eu sou assim, criativamente indisciplinada. Eu nunca pego o que eu desenhei antes e faço. Eu penso que eu vou fazer quando eu desenho, que é muito raro, mas eu não faço. Quando eu faço uma coisa, mesmo que seja um esboço, eu já considero aquilo já feito. Quando eu vou fazer no papel, na tela, é um outro desafio. E eu vou fazendo as coisas de acordo com o que o trabalho vai me pedindo. Eu sempre trabalhei muito com as coisas em volta. Comecei a trabalhar com as coisas em volta da minha casa. Os objetos, as plantas, as coisas que estavam ao meu redor. É o teu universo. É o meu universo, porque eu acho que o meu universo ele é muito intimista. Mesmo quando eu tenho trabalhos de 2 metros de comprimento. Mas ele é muito intimista. Então eu comecei a trabalhar com essas coisas e não copiando, mas de uma certa maneira, assim, partindo daquilo como um pretexto para fazer alguma coisa. As cores sempre foram fora do natural. As minhas cores, eu nunca tive preocupação que a cor fosse realista. A cor para mim, ela pedia ser amarelo ou verde num rosto, porque ela pedia ser. Eu não estava prestando atenção se o rosto tinha cor de pele ou não. Entende? Fiz durante muito tempo, eu tinha uma modelo que vinha posar para mim, até uma modelo que ficou muito famosa, que era a Vera França, que ela posava para mim, e eu fiz grandes trabalhos com a Vera. Entende?
eu desenvolvi o meu traço, eu desenvolvi, assim, o meu fazer pelo sentir. Meu trabalho foi, de uma certa maneira, ele foi crescendo à medida da necessidade do meu gesto. Eu vi em 2010 um grupo que eu não conhecia, que veio ao Brasil, chamado Art Ensemble of Chicago. Eu não conhecia. Ah, é fantástico. É fantástico. E eu vi, e quando eu vi esse grupo no palco tocando, eu comecei a me emocionar muito e eu comecei a ver no som deles o som dançando em cores na minha frente. E aí eu fiz essa série musical. E aí eu senti necessidade, para o braço ir dançando na música, eu senti necessidade de mais espaço. Eu tive uma encomenda de fazer 500 lenços, 50 por 50, em seda, para eles distribuírem para médicos dermatologistas do Brasil todo. Aí quando eu fiz a prova para eles, os protótipos, né? Aí a pessoa que tinha me contactado falou assim, olha Diana, eles mudaram a quantidade. Aí eu falei, bom, tá bom, tudo bem, como é que é? São 2.000. 2.000 pintadas à mão. Isso era junho, era para entregar em janeiro. Aí eu trabalhei que no louco, o tema era livre, eu podia fazer o que eu quisesse, e eu decidi que eu ia trabalhar com o arco-íris, com as cores do arco-íris. Então tinha uma série que era em amarelos, outra série que era em verdes, outra série em vermelho, outra série em grafite, que era para o branco funcionar como o branco das cores, e assim eu fui trabalhando. Quando foi em dezembro, uma coisa muito louca, dia 28 de dezembro, eu estava pintando e eu tive assim uma coisa que isso tem que ser uma exposição, eu tenho que fazer uma exposição disso antes de entregar. E essa exposição vai ser no sítio paleontológico de Peirópolis, e eu vou contornar as árvores e vou pendurar 2.000 aquarelas, porque equivale a 1 quilômetro, porque cada uma tinha 50 centímetros. E 1 quilômetro é uma mudança, o 50 vai do centímetro para o metro, e o metro para o quilômetro. Então, são 3 fases, como as fases da vida, né? Então, passado, presente e futuro. Então, como que eu iria fazer aquilo? Com que material eu iria pendurar esses lenços? Como pendurar? E esse sítio, para poder fazer, como aparece muito bem no vídeo, para poder fazer essa exposição de 1 quilômetro nesse fio contornando o morro, isso atualmente é de um fazendeiro e que ele tem o gado dele ali. Então ele teve que ser contactado e ele liberou por 1 dia. Por quê? Na véspera ele tinha que tirar o gado, colocar junto com o outro, deixar aquele dia livre, e no dia seguinte ele tinha que trazer o gado dele, porque o gado não podia ficar mais de 3 dias junto com o outro, sem espaço necessário para ele, né? Teve uma coisa incrível, durante 3 dias antes da exposição, chovia torrencialmente. E me propuseram transferir a exposição para o pavilhão do gado de Uberaba por causa da chuva. Eu falei, não, isso não pode ser fechado. Isso tem que ser nesse lugar na natureza, nem que seja debaixo de chuva. Ah, mas como vai ser debaixo de chuva? Eu falei, não sei. Pois você acredite que amanheceu um dia lindo e choveu de noite o dia seguinte inteiro. Choveu. Eu vejo a profissão hoje, como sempre eu acho que foi. É uma profissão difícil. Você não tem a garantia do 1 mais 2 dá 3. Por exemplo, aquela garantia, eu vou me esforçar e eu vou conseguir chegar lá. Você tem que se esforçar, você tem que continuar se esforçando, mas você não tem garantia. Eu trabalho basicamente com prata
e pedras, só pedras legítimas, eu não trabalho com nada sintético, nada disso. E de repente eu estou entrando num prédio aqui em São Paulo, na Vila Clementino, quando cai na minha frente um ninho. Um ninho na Vila Clementino, com aquele barulho todo, né? Pássaro por ali. Eu passei, voltei, segurei o ninho e falei, esse ninho é meu. Levei o ninho, depois botei na minha mesa de trabalho. E esse ninho ficou na minha mesa de trabalho durante os 15, 20 dias. E eu trabalhando. Um belo dia eu olho para o ninho, eu olho para o meu trabalho e digo, isso é coleção ninho, isso é um ninho, eu estou fazendo um ninho. Eu já estava fazendo a coisa do fio com o ninho. Então esse ninho caiu porque eu senti, quando o ninho caiu na minha frente, eu senti isso é um recado. É o recado do universo. Como diria o Jung, é uma sincronicidade. E aí eu percebi que eu estava fazendo o ninho. Então, eu continuo fazendo o ninho, né? É a construção do ninho, é o pássaro voando para construir o ninho. É aqui, ele voando. É o ninho, que tem umas peças aí que estão fotografadas, que são, de um lado, a coleção Atacama, o suporte, e dentro tem uma pedra azul, que é uma pedra lindíssima, um topázio longo, muito bonito, e 2 rubis. São os filhotes dentro do ninho. E o ninho, no fundo, o que ele é? O ninho é a gestação da vida, que é uma coisa que me preocupa, que me ocupa, que eu acho muito importante. Cuidado, o cuidar da vida, o cuidar da sua vida, o cuidar da vida do planeta, o cuidar da vida que é muito maior do que todos nós. A nossa vida, hoje a previsão é que você pode chegar até os 100 anos, o que é 100 anos diante da humanidade? Não é nada. Mas se cada um pegar os seus 100 anos, 50, 40, 90 e cuidar da vida, essa vida vai se estender de uma forma muito mais harmônica.